Com o objetivo de aumentar a produtividade e implantar soluções inovadoras nos pequenos negócios, o Sebrae do Estado de São Paulo está com 10 mil vagas abertas para o programa Ali, Agente Local de Inovação. Durante 6 meses, um profissional vai acompanhar as micro e pequenas empresas e fazer um diagnóstico do empreendimento. Depois de identificar o perfil de inovação, começa um ciclo de melhoria da produtividade. Ele inclui mapeamento de dificuldades, encontros personalizados, desenvolvimento e implantação de soluções. Também são aplicadas ferramentas de medição de indicadores e trocas de boas práticas. Vale lembrar que a inovação nem sempre está ligada ao lançamento de um produto ou serviço. Em muitos casos, ela ocorre no ajuste de um processo. Em 2022, foram atendidas 20.757 empresas e registraram um aumento médio de quase 30% na produtividade. As inscrições para o programa Ali são gratuitas e podem ser feitas até o dia 19 de fevereiro. Nem sempre uma boa ideia se torna um bom negócio. Isso quer dizer que, para saber se um produto ou serviço vai dar certo, o empreendedor deve se colocar no lugar do cliente. E hoje em dia existem metodologias para isso. Esse é o tema da nossa conversa com a Miriam Vale, ela que é professora de empreendedorismo da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Miriam, seja muito bem-vinda ao nosso Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês hoje. Agradeço muito o convite. Eu espero contribuir um pouquinho com os empreendedores que estão assistindo aqui esse programa. Miriam, antes de abrir qualquer negócio, o empreendedor, o futuro empreendedor, ele precisa ali entender, né, o mercado e, claro, né, o que o público, o consumidor, o cliente quer, né? Exatamente. Então, uma das coisas importantes na hora que eu vou abordar o tema de empreendedorismo com os alunos do FECAP é a questão de se colocar no sapato do nosso cliente. Então, qual é o problema que o meu cliente tem? Como é que eu vou conseguir resolver esse problema? Porque o que acontece? Algumas vezes a gente acha que a gente tem um problema, oferece uma solução, mas na verdade não é um problema para ele. Um dos exemplos que eu uso em sala de aula é justamente uma empresa fundada por 2 homens alemães e que eles fizeram luvas cor-de-rosa para as mulheres mexerem com os absorventes usados delas. A empresa foi à falência, porque isso não era um problema para as mulheres. Então, qual que é a grande questão? Eles não imergiram, eles não foram a fundo nesse mundo feminino, né, de higiene íntima feminina, para entender os problemas que a gente enfrentava como mulheres. Eles partiram do pressuposto que eles tinham um ótimo produto, lançaram isso no mercado e foram à falência. Não pode ser talvez uma ótima ideia para os homens, mas isso não funciona para as mulheres, porque eles não se colocaram justamente no sapato das mulheres, no lugar delas, para entender os problemas que a gente enfrenta. Então, eu acho que essa questão da imersão nesse mundo e entendimento dos problemas é super importante na hora que a gente tem uma ideia e quer colocar essa ideia em execução. Ou seja, Miriam, como você bem disse, né, de fato, o empreendedor, ele precisa se colocar no lugar do consumidor e cliente, né? Exatamente. Além disso, tentar entender se é muito importante nesse momento de imersão, além de fazer ali seu cliente ou então possível cliente, resolução de problemas, entender o problema dele, sentar, ter uma conversa com ele, é interessante também entender do tamanho de mercado. Então, por exemplo, se eu for pensar em um nicho de mercado, vamos imaginar, pessoas de baixa estatura que queiram dirigir carros. Será que eu tenho mercado suficiente para esse tipo de público? Isso vai ser rentável para a minha empresa? Então, além de eu ter essa imersão qualitativa para entender os problemas desses meus clientes, eu preciso também entender quantitativamente esse mercado. Porque não adianta nada eu resolver o problema de 5 pessoas e minha empresa não ser rentável. Né? Então, eu preciso também pegar esses dados quantitativos. O censo é super importante, por exemplo, né, para a gente entender sobre a população, sobre esse público-alvo que a gente quer atingir. Várias associações empresariais fazem também esse tipo de pesquisa
sobre determinados mercados-alvo que a gente tem, né, em determinadas indústrias. E aí, com esse tipo de informação em mãos, é importante o empresário tomar as decisões dele para abrir o seu negócio. Então, por exemplo, se eu quero mexer com panificação, né, eu quero fazer uma indústria de pães, eu tenho uma associação brasileira desse tipo de indústria que faz muitas pesquisas nesse tipo de setor econômico, né, para eu entender aí os números desse setor. Né? Então, a partir desses dados qualitativos que eu tenho junto com o meu cliente e também nesses dados quantitativos de mercado, eu vou entender se realmente é um negócio viável que eu estou tentando abrir. Agora, Miriam, muito provavelmente isso seja a dúvida de muitos. Como começar o negócio? Investir aí em uma ideia própria ou abrir uma franquia? A gente sabe que no caso de se optar por uma franquia, o franqueado ele acaba ficando muito limitado, muito restrito, né, ao franqueador, né? Exatamente. Só que quando você tem uma franquia, aquela ideia, aquele modelo de negócio, ele já foi testado. Então você tem um pouco menos de riscos ao você abrir essa franquia. Né? Você estava falando sobre o Sebrae, a gente tem normalmente a feira de empreendedorismo, né? A feira do empreendedor, acontece no segundo semestre. Eu tive a felicidade de participar da última feira, que foi presencial, e a gente tinha várias franquias lá na feira do empreendedor do Sebrae. E qual que é a diferença de eu abrir uma franquia e ter o meu próprio negócio? Eu já testei aquele modelo de negócio. Então, quem teve aquela ideia, né, já testou aquele modelo de negócio e sabe o que funciona e o que não funciona. Entretanto, se você for uma pessoa mais criativa, tiver ótimas ideias e quiser mudar alguma coisa, dependendo do tipo de contrato que você tenha, o franqueador, você não vai colocar aquelas ideias em prática que você teve para esse negócio. É muito difícil você fazer isso. Mas se você for uma pessoa que quer empreender e tem um pouco mais de aversão ao risco, se é que isso é possível entre empreendedores, né? Normalmente é um pessoal que é um pouco mais arrojado, né? A franquia acaba sendo uma boa saída para você que quer empreender, justamente porque já teve esse teste de negócio. Então, várias franquias vão ajudar o empreendedor a escolher um bom ponto de negócio, vão ajudar com comunicação visual, precificação, que é super importante para a gente falar de rentabilização dos negócios, vão ajudar com comunicação também em redes sociais. Então, assim, já vem tudo prontinho para você fazer. Né? Entretanto, se você quer tirar uma ideia do zero, né, você é uma pessoa super criativa, você quer começar com um negócio novo realmente, né, você não quer ter esse tipo de contrato, aí justamente que vem essa metodologia que eu ensino nos cursos lá da FECAP de Design Thinking, que eu estava falando sobre essa questão de imergir no mundo do cliente, fazer essas pesquisas quantitativas, né, ter boas ideias para resolver os problemas dos clientes. Né? Então, é super importante a gente ponderar isso, pensar no perfil que a gente tem de empreendedor, no tanto de risco que a gente quer correr e no tanto de dinheiro que tem disponível também para abrir o negócio, que isso é super importante. Eu tenho franquias que custam super pouco, alguns R$ 1.000, e outras franquias que custam milhões de reais. Né? Então, qual que é o perfil e o investimento que eu tenho disponível para fazer nesse momento que eu decido ser empreendedor? Isso é super importante a gente ter em mente. É verdade, Miriam. Nunca deixar de lado aí, sempre se preocupar, na verdade, com as finanças do negócio que você quer propor, que você quer apostar. Miriam, eu quero agradecer aqui a sua participação com a gente no nosso Jornal do Empreendedor. Eu que agradeço, Bruno, foi um prazer e eu fico à disposição de vocês para a gente voltar justamente a falar dessa pauta tão importante sobre empreendedorismo e como fazer os negócios darem certo. Perfeito.